pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu quero falar pra vocês um pouco sobre uma pergunta que eu fiz no meu Instagram, que é: qual a sua maior dificuldade na hora de ler? Hoje vamos falar sobre este hábito dificílimo de se desenvolver. Vamos lá? Bom, eu deixei essa pergunta numa caixinha nos meus stories e algumas pessoas me responderam, e por compartilhar deste sofrimento eu resolvi passar aqui pra vocês algumas das respostas e como eu ajo diante dessas dificuldades, porque quase todas são as minhas dificuldades, ou as que eu já tive, as que eu tenho, as que eu ainda terei. Então vamos para a primeira resposta. Essa pessoa respondeu que a sua maior dificuldade no momento é ter tempo. Inclusive, essa pessoa deixou o relato de que deixa o livro no banheiro para que quando ela vai lá dar uma fugidinha pro banheiro, ela possa fazer a leitura do livro nesse momento. Provavelmente é uma mãe desesperada que só tem o tempo no banheiro pra poder ler. Bom, eu tenho muito essa dificuldade. Na verdade, no meu caso específico, é muita falta de vergonha na cara, porque eu sei que se eu me organizar, eu conseguiria ter mais tempo. Talvez no futuro, com algumas novidades, eu tenha menos tempo, mas eu sei que no momento, ou até esse momento, a minha dificuldade era estabelecer mesmo um tempo pra fazer isso e fazer, que eu procrastino a vida toda, né? Eu procrastino o ato de procrastinar. Então, quando as pessoas falam assim, ai, ter tempo é questão de prioridade, é verdade. É verdade. Parece assim, às vezes até clichê, ou quando a gente tem essa dificuldade, parece até que a pessoa tá falando e uma coisa que ela não sabe, que nunca viveu, mas é verdade, né? Às vezes a gente precisa, poxa, tomar aula de saúde, né? Meu corpo, não tô feliz com o meu corpo, quero fazer academia. A gente tira uma hora no dia, a gente acorda mais cedo e faz academia. Ah, mas eu não acordo animado, mas a gente se levanta e vai pra academia. Então, por exemplo, vou pra academia, tem uma hora de academia, na volta da academia, sento numa praça, sento num banco, parece surreal assim, mas funciona, e marca ali, poucos minutos para ler. Eu tô batendo muito nessa tecla no Instagram, porque funcionou comigo. Quando eu tenho, assim, aquelas pausas de leitura, eu acabo... É isso que me traz de volta pra leitura, sabe? É escolher um tempo mínimo no dia que eu vou ler. Nem que nesse tempo eu leia uma página apenas. Porque a gente é assim, a gente não faz dieta o ano todo, mas na hora que a gente faz, a gente quer emagrecer logo. A gente nunca lê, mas aí na hora que vai ler, a gente quer ler 30 páginas no dia. As pessoas que leem, geralmente, elas tentam ler 25 páginas no dia. E já é muito difícil. Então, a gente que tá ali começando o hábito de leitura tem que marcar um tempo real, um tempo que dê pra fazer e que a gente vá conseguir. Então, eu vou levar meu livro pra academia. Quando eu sair da academia, por exemplo, eu paro ali numa praça, num banquinho, sento 15 minutos, respiro e aí leio 15 minutos. 15 minutos. Olha, eu acho que a volta da academia é o melhor lugar pra ler, porque daí a gente, ou até sentado no banco da academia, marca como um tempo de academia, um vestiário da academia, porque teu corpo tá cheio de adrenalina, tu tá ativado, tu não tá com sono e tu também tá precisando descansar, porque tu tá cansado, tu vai sentar, vai dar aquela pausa, vai se hidratando, tomando, lendo, tu vai ver que o teu cérebro vai estar muito mais ativo. É um ótimo momento em fazer uma atividade física e depois ir pras mães assim que fogem pra ir na academia, mais 15 minutos vai resolver esse problema. Tem gente que vai num café, que vai pra uma loja, sai de casa porque não consegue manter esse tempo, isso também dá. É que sair de casa é muito mais difícil. Geralmente eu acordava mais cedo e tentava ler de manhã. Eu sou uma pessoa que eu fico acordada à tarde, eu tento não ficar, mas às vezes eu fico alerta e não consigo desligar. E aí não tem jeito, dá pra tentar ler. E aí só que daí eu sinto sono. Eu não gosto de linkar o hábito de provocar o sono com a leitura, porque na minha cabeça me parece que depois, toda vez que eu vou ler, piora essa ideia de sono. Parece que meu cérebro entende que eu tô lendo porque eu vou dormir. Então eu comecei a tentar de manhã cedo, quando eu acordava mais cedo, a tentar ler 1, 2, 3, 4 páginas no dia. Fazer esse hábito aí. Vamos pra próxima resposta. Uma das dificuldades que foi colocada aqui é dar sequência na leitura. O relato da pessoa diz que já começou inúmeras vezes a ler o livro e já vários livros diferentes e nunca conseguia terminar nem o livro, nem continuar o hábito de leitura. Eu até fiz uma pergunta depois no meu Instagram, perguntando se essa pessoa já tinha tentado manter o hábito de leitura por 5 dias. Eu tenho esse problema com o final de semana, né? Eu sou procrastinadora, eu sei como é que funciona, ninguém me engana. Então, assim, a gente bota lá as metas de leitura, vou ler a Bíblia em 365 dias, e a pessoa bota a meta de leitura pro sábado e domingo. Difícil a gente conseguir ler no sábado e domingo. Muito difícil, né? O corpo, ele já tá preparado pra tirar o botão de start. Então, o que eu recomendo é que você marque sempre de segunda a sexta, 15 minutos. Depois que tu tiver fazendo os 15 minutos de segunda a sexta fincadinho, certinho, com atenção, sem precisar repetir páginas, sem precisar ficar voltando a muitas vezes pro que leu pra poder entender esse tipo de coisa, aí sim tu aumenta pra 30 minutos. E ainda assim, é bom sempre dar um intervalo nesses 30 minutos de 3, 4 minutinhos, levanta, bebe água, toma um café, pega um copo, porque senão a gente não consegue manter a atenção naquilo que tá fazendo, né? Mas eu vou me distrair. Não, só não pega o telefone, por favor.
Só para aqueles minutinhos, levanta, vai no banheiro, só pra te dar uma acordada, e aí depois volta quando chegar nos 30. Mas antes de chegar nos 30, começa nos 15. Então, se essa pessoa, provavelmente essa pessoa não deve ter feito isso. Agora, tem uma outra coisa que dificulta muito isso, que é permanecer no livro. Eu tenho um problema, eu não consigo continuar o devocional se eu pular um dia. Se eu pulei um dia do devocional, eu só quero voltar pro devocional se eu ler todos os dias que eu pulei. E isso é um problema. No devocional, se tu puder ler tudo, beleza. Se não, dia 12, vai pro dia 12 e faz dia 12. Não fica voltando lá e tentando tirar esse atraso da leitura do devocional. Porque pra mim o primeiro passo pra pessoa que quer ler é devocional. Então, vai lá e lê o do dia. Esquece, abstrai, perdeu já, refaz o devocional no outro ano. E procura mudar de livro. Ah, mas eu já mudei vários livros. Talvez tu tenha mudado de livros para o mesmo assunto. Por exemplo, eu sou cristão e eu estou lendo teologia. Coisas sobre teologia, coisas sobre Deus, coisas sobre igreja. Eu tenho vários livros sobre isso e não consigo terminar nenhum. Talvez tu não queira ler isso. Quando tu senta na tua casa, na tua TV, o que tu procura para assistir? Tu procura para assistir pregação, estudo bíblico? Tu procura vídeo de influenciadores cristãos que falem sobre conceitos de cristãos, conceitos de teologia? Não. Geralmente tu senta ali, né? Essas sessões, né? Eu gosto muito de ver pregação, eu gosto muito de ouvir comentários e resenhas de livros cristãos. Mas se tu, por exemplo, a maior parte das vezes que tu senta ali, tu gosta de ver uma série policial, talvez seja o tempo de tu procurar um livro de série policial. E aí, se a pessoa tem preconceito de ler ficção, assim, porque é uma coisa bem atípica no nosso país, pensa que tu vê filme, que tu vê as séries, e é a mesma coisa, só que tu vai ter a tua interpretação do assunto. Pega uma série que tu gosta e procura livros naquela linha daquela série. No meu Instagram tem alguns destaques que falam de séries, que muito famosas, umas que eu até nem recomendo tanto, que foram inspiradas em alguns livros. Tu pode pegar essas séries aí e ler. Existem muitos autores de ficção também que são cristãos, e tu tá com medo de ler alguma outra coisa. E talvez um livro, no início, não pode ser muito enrolado. Por exemplo, a Sarah tava lendo Ladrão de Raios, ali o box do Percy Jackson, né, sobre mitologia. Ela amou o livro. E ele não é enrolado, a história flui. Quando a gente pegou o segundo box, que agora não vou lembrar o nome, o segundo box que é a continuação, ela já achou que ele enrola um pouco na história. Então, isso ajuda muito na hora de tu escolher o livro. Ver resenhas, tem a Tati Feltrin, tem a Gabi Bevenuto, elas têm todas várias dicas e dão resenhas dos livros. E aí é muito interessante quando a gente entende sobre o que é e vê se a gente vai gostar. Compra esse livrozinho, tem livro de R$10, R$11. Então muda um pouco o foco. Talvez o problema não seja de persistência somente o hábito, talvez seja o tipo de livro que a gente está lendo. Às vezes é muito pesado a gente ficar lendo sobre teologia, sobre esse desenvolvimento logo no início, quando a gente começa a ler. Assim como a gente gosta de mexer em rede social, como a gente gosta de ver série, como a gente gosta de ver tem gente que gosta de ver novela, como a gente gosta de ver filme, o nosso cérebro, quando lê, também quer alguma coisa nessa linha. Então procura coisas assim, coisas nesse sentido, para que tu consiga desenvolver melhor esse hábito aí, e começa com poucas doses. Não pega um livro de romance enrolado. Por exemplo, eu amo C.S. Lewis, amo. E eu gosto das Crônicas de Nárnia. Mas às vezes o Lewis, ele dá uma enrolada, ele contextualiza tudo. Ele te dá uma visão do ambiente total. Tu se sente dentro do livro ali. E é maravilhoso. Mas talvez, para quem esteja se iniciando na leitura, esse tipo de leitura seja muito pesado. Tem que querer muito acabar o livro. Eu falo isso por experiência própria, porque pra mim é assim também. Eu sou assim. Eu comecei várias vezes, não termino. Gente, eu não sei o número de livros que eu tenho, que eu comecei e não terminei. Mas é assim mesmo. E eu sei como é que é. Quando a gente não consegue terminar um livro, a gente não se sente motivado pra continuar a leitura, continuar lendo em si, qualquer outro livro, porque a gente acha que deve acabar aquele. Mas não faça isso. Mude de assunto. Quando eu falo ter livros variados, é ter estilos literários diferentes. Se é sobre teologia, só que tu tem, sobre a vida cristã, sobre fé, busque outro tipo de literatura. Não tenha medo. Existem vários perfis, assim como o meu, que falam disso. E aí eu tive duas respostas bem parecidas, dentre elas eu peguei duas que eram muito parecidas, que uma era distração. O celular é o pior. E a falta de concentração, a cabeça tá a mil. E a outra pessoa também falou que tem problema de concentração, distração, a ponto de ter que ler várias vezes a mesma coisa porque não lembra do que leu no final da frase. Eu, totalmente na vida. Sempre fui assim, eu sou assim até hoje. E tenho muita dificuldade de concentração. Nesses 15 minutos que eu pego do dia,
eu pego o telefone e deixo no silencioso. Boto pra despertar dentro de 20 minutos e boto lá no outro cômodo. Então eu fico ali, ou então quando ele está carregando. Quando tá carregando é perfeito, porque você não deve mexer no telefone carregando. Não é bom pro telefone, diminui a vida útil do telefone, não é bom pra você, faz mal, pode ter problema. Então, nesse tempo aí que o telefone está carregando, você pode ir lá e fazer os seus 15 minutos, né? 15 minutos apenas. E não, olha, tira o som da notificação. Pra quê? Porque a notificação é um gatilho mental. Outra coisa, quem me conhece sabe, eu não desligo. Minha mente, ela funciona, ela ferve. Eu lembro de um dia que eu dormi pensando no que me mandaram de mensagem e acordei com o mesmo pensamento. Falei, como é que pode? Eu já acordo ali pensando, eu tô fazendo uma coisa, tô pensando na outra. Então, quando eu vou ler, eu acho que eu tenho que parar e pensar o motivo pelo qual eu tô lendo aquele livro. Então, o que eu faço? Eu paro, se eu botar despertar o telefone, se vai ser só 15 minutos que eu vou fazer, eu paro 5 minutos e procuro, eu no caso sou cristã, então eu oro, mas se você não for cristão, eu paro 5 minutos e vou pensar, por que eu tô lendo esse livro, que livro é esse, o que eu já li sobre ele, as resenhas que eu já vi sobre ele, ou então eu vou pensar o motivo pelo qual eu quero desenvolver o hábito de leitura, mas não, é bom pra mim e tal, qual o problema que isso vai resolver pra mim. No meu caso eu tenho uma dificuldade, tem um nome isso, eu nem vou falar aqui pra não correr risco de errar, mas eu tenho uma dificuldade na hora de escrever, de fonética, então eu quero melhorar isso, eu quero, bom, enfim, qualquer coisa, qualquer problema que a leitura possa resolver na sua vida, disciplina, concentração, melhor conversação, mais fácil, enfim, né? Bota isso na tua mente, botou isso na mente, libera o pensamento, não tem nenhum problema que tu vai conseguir resolver em 15 minutos naquele momento, e lê. Na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se tu precisar ler todas as vezes o mesmo capítulo, lê. As mesmas páginas, lê de novo. Vai chegar uma hora que tu vai... Passou. Ah, mas eu não quero. Então pula. Se for uma história envolvente, logo tu vai conseguir entender. Logo mais tu vai pegar, ou tu vai voltar lá para pegar referência. Mas não desiste nesses 15 minutos. Para e lê. Se a tua cabeça começar a pensar no... Ah, mas, meu Deus, mas a conta disso... Não, tu não tem como pagar essa conta agora. Tu não tem como resolver isso agora. Esses 15 minutos são teus. Para. Assim como a gente faz quando tá vendo uma série. Uma coisa que ajuda é quando tu estiver vendo uma coisa na televisão, uma série, por exemplo, não mexa no telefone. Quanto mais tu desenvolver o hábito de fazer outras atividades mexendo no telefone, mais vai ficar difícil para tu desenvolver qualquer outra atividade sem mexer no telefone. Porque vai ser um gatilho pro teu cérebro. Tô fazendo alguma coisa meio chata, vou mexer no telefone. Se tu quer se distrair tua mente com futilidades ou com coisas boas na televisão, distraia, mas não use outra distração que é o telefone. Parei na fila do banco, vou olhar o telefone. Parei na fila do mercado, vou olhar o telefone. Não faça isso. Seu cérebro vai ficar condicionado àquilo ali. Tu não vai ver as pessoas, tu não vai ver as coisas acontecer. Isso é muito ruim. Inclusive vai atrapalhar em outros hábitos, como esse, o hábito da leitura. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo.